Mas o que aconteceu? Sábado, 5h50 da manhã. O que aconteceu? Um rapaz que trabalha na fábrica da Bombril, que fica ali nas margens da avenida da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, o que aconteceu? Ele foi para a fábrica da Bombril e chegou por volta de 5h50 da manhã do sábado agora. Mas a pergunta é o seguinte, ele foi trabalhar, Lordelo? Não, ele não foi trabalhar, detetive Alan. Ele simplesmente foi para a fábrica da Bombril, passou pela portaria e não foi barrado. E eu queria resumir inicialmente, só para a gente fazer a introdução, o que aconteceu. Ele portava 2 canivetes muito afiados e com uma habilidade incrível, ele foi para cima de 2 funcionários que trabalham no setor dele e que faziam bullying com esse rapaz chamado Cláudio. E sabe o que aconteceu? Um terceiro funcionário, que não tem nada a ver com essa história, mas é supervisor da fábrica da Bombril, ele correu para tentar separar. Só que o Cláudio estava muito furioso, muito bravo, com 2 canivetes, um em cada mão, e acabou também matando os 2 desafetos e matando o terceiro, que era o supervisor, que não tinha nada a ver. E está aí a foto dos 3. Os 2 da esquerda, os 2 mais da esquerda, são as pessoas que, em tese, seriam os funcionários que teriam mexido anteriormente. E o rapaz mais fortinho da esquerda é o rapaz que não tem nada a ver com o problema. Ou seja, seria o supervisor que foi separar uma confusão, só que o Cláudio, que é esse rapaz que sofreu bullying, estava com 2 canivetes afiados. Bom, um companheiro da fábrica, nós conseguimos um depoimento e eu queria te mostrar como ele estava assim atônito em saber daquele triplo homicídio dentro da fábrica da Bombril. Vamos ver o que ele falou. A gente ficou chocadíssimo. Acordei agora com essa notícia, eu falei, não, vou ter que passar lá para dar uma olhada, que é triste, cara. Perdeu três amigos, perdeu 3 amigos. Boa, maravilhosa empresa e os grandes homens trabalhadores, pai de família. Bom, vamos lá. Você acabou de verificar, é óbvio, todo mundo que trabalha na empresa fica em choque, porque a empresa é lugar para trabalhar. Empresa não é lugar para ninguém matar alguém, mas também empresa não é lugar para ter bullying. Principalmente porque a gente viu, não tinha ninguém aí de 15, 16 anos, é tudo homem criado. Mas a testemunha que eu vou te mostrar agora, para mim, é a principal testemunha desse caso. Por quê? Porque esse homem que trabalha na Bombril lá na rodovia Anchieta, ele contou qual era o bullying que faziam com o Cláudio. E você vai saber agora o que ele disse. Eles ficavam caçoando. Que forma? Do autor. Falavam o quê? Falavam do cheiro dele, que ele não cheirava bem. É uma das coisas. E a gente tem a confirmação que realmente praticavam ali bullying com ele, né, Lordelo? Isso aí então, vamos lá, né? você viu que é um funcionário da Bombril, um cara sério, ele estava assim, é óbvio, aterrorizado com o que aconteceu, mas ele quis falar o seguinte, falou, olha, tudo isso provavelmente aconteceu porque tinha um bullying relacionado ao Cláudio, eu vou te dizer aqui o nome do autor das facadas. Na realidade não foram facadas, foram canivetadas. É o Cláudio Henrique da Silva. Ele tem 33 anos de idade, era considerado um funcionário exemplar na La Bombril, trabalhando como empilhadeira. A minha equipe de produção descobriu o seguinte, o Cláudio Henrique da Silva, 33 anos, ele é solteiro, ele não tem filhos e ele morava com os pais. E no sábado, por mais impressionante que seja, ele resolveu ir à fábrica da Bombril e nós temos aí a foto dele. Essa é uma das fotos do Cláudio. Nós temos uma outra foto que parece que ele está diferente, mas é ele mesmo, que é uma foto de óculos escuro e que ele é uma foto que ele está usando um chapéu. Mas esse aí é o Cláudio. Tá. Esse aí é o homem que, por causa do bullying, que por causa de ter sofrido emocionalmente, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu ir no sábado agora, antes das 6 da manhã, e ele fez o quê? Ele resolveu ir na portaria da fábrica da Bombril, e sabe o que aconteceu?
ele conseguiu entrar, detetive Alan. Com uma certa facilidade, pelo tudo indica, né, Lordão? Agora, só que tem um detalhe importante. E eu queria levantar essa discussão no chat. Um funcionário que vai numa fábrica, isso é uma fábrica grande, é uma fábrica organizada, tem portaria, deve ter catraca. Um funcionário que não é o dia de serviço, geralmente ele pode entrar na empresa ou ele não pode entrar, detetive Alan, ou ele deveria ter sido barrado. Eu acho que, tecnicamente falando, não deveria entrar, mas eu consigo enxergar ali alguém falando, oh, esqueci alguma coisa aí Sim, dentro. contou uma história. Você costuma Sim, sempre sim, estar lá, sim. então... mas eu acho que, tecnicamente... Não deveria ter entrado, durante mas ele deve ter contado uma história. Ele é um funcionário lá, as pessoas gostam dele. E aí o porteiro falou, não, vai lá pegar alguma coisa que você esqueceu. E aí o que aconteceu? A fábrica é muito grande, é uma planta grande da Bombril e... O Cláudio, ele entra vagarosamente, o Cláudio Henrique da Silva, ele vai andando no setor aonde são guardadas as empilhadeiras, porque ele é operador de empilhadeira. E aí o que aconteceu? Ele encontra com uma das pessoas que seria seu desafeto, que é o José Guilherme Vitoriano de Moura. Nós vamos colocar a foto dele aí para você ver. Esse é o José. Ele teria 54 anos e ele não trabalha como operador de empilhadeira, ele trabalha como conferente. Só que perto dele está um outro amigo de fábrica, que é o Douglas de Souza Vieira, que tem 39 anos, e o Douglas, que é São Paulino roxo, trabalha junto com o Cláudio no mesmo setor, pois ele é operador de empilhadeira. Mas o que aconteceu, detetive Alan? Quando ele encontra com esses dois, ele saca dos dois canivetes, um canivete preto, um canivete verde, super afiado, e parte para cima dos dois. E com uma habilidade imensa, ele estava levando vantagem quando, em dado momento, você imagina aquele bolo de 3 pessoas ali, entre aspas, brigando, mas na verdade o Cláudio estava portando o canivete. O supervisor da empresa percebeu a confusão, talvez, detetive Alan, ele nem percebeu inicialmente que tinha alguém com canivete. Pode ser? Pode ser que nem percebeu. E aí, o Cláudio Henrique da Silva, que tem 44 anos, ele como supervisor, ele tem que supervisionar. E supervisionando, ele foi fazer o quê? Deixa eu parar com essa briga. Mas olha a tragédia que aconteceu, pois ao tentar ajudar os companheiros, ele acabou também sendo morto. Quer dizer, não é brincadeira, não é brincadeira o que aconteceu. 3 pessoas num sábado de manhã, todos trabalhadores acabarem numa situação como essa. Ou seja, 3 funcionários esfaqueados e, por incrível que pareça, esfaqueados com canivete e os 3 acabaram morrendo. Mas olha o que nós pudemos levantar. A atitude do Cláudio, a força que o Cláudio utilizou e para que ele pudesse matar essas 3 pessoas, ele passa a ficar sem energia. Sabe aquele lutador que briga logo no começo, muito forte, e depois cai a energia? E isso é natural. E aí, o que aconteceu? Outros colaboradores da Bombril fizeram o quê? Perceberam que ele estava sem força e agarraram ele e alguém chamou o telefone 90. Chamando o telefone 90, logo uma viatura da Polícia Militar chegou. Nós temos até uma foto aí de uma viatura da polícia. E o que aconteceu? A viatura chega e ele é detido. Ele é detido. E é claro que ele é detido. E ele é detido e ele foi levado para onde? Ele foi levado e tinha que ser levado, e isso manda o Código de Processo Penal, para a delegacia mais perto. E eu conheço essa delegacia porque eu tive um delegado meu, amigo meu que já trabalhou lá, eu fui na época fazer uma visita para ele num final de semana. É o 2º DP de São Bernardo do Campo. Se não me engano, São Bernardo do Campo tem 3 delegacias. A delegacia mais próxima lá da fábrica da Bombril é a delegacia de São Bernardo do Campo, que é o 2º DP. Mas aí, pessoal, eu quero dizer o seguinte. Nós conseguimos levantar uma informação que, através até de uma manchete que nós localizamos,
que, enquanto o Cláudio esfaqueava os 3 funcionários, ele gritava: mexeu com quem estava quieto. Essa frase, para mim, ela é muito emblemática, porque é a frase de quem sofre o bullying, detetive Alan. Isso é verdade. E aí, que eu acho que onde todo mundo quer entender é se foi premeditado por algo que ele já vinha acumulando ou se realmente foi um surto do momento, uma combinação dos dois, porque é uma frase de desabafo, assim, né? E pelo que foi descrito, ele esfaqueou até realmente se cansar 100%, na verdade. Não, então, essa frase, ela me reporta quando eu complicado. sofri bullying no colégio, e eu internamente eu falava essa frase: pô, mas o que esses caras estão me enchendo o saco? Por que esses caras estão me provocando? Eu tô quieto, eu não tô fazendo nada para eles. Então, quem sofre o bullying, realmente a pessoa inicialmente fica triste, fica revoltada, mas o problema é quando o bullying afeta o emocional da pessoa. E nós temos que dizer que o emocional do Cláudio, detetive Alan, foi abalado. Foi abalado. Não acho que, né, a gente possa entrar em termos de isentar o que ele fez, né? Até porque é um supervisor que, até onde a gente tem conhecimento, talvez nem praticasse nenhum tipo de bullying com ele, né? Mas ainda assim, parecia ser alguém que estava esgotado emocionalmente. Emocionalmente. Né? E ele resolveu naquele sábado, porque uma coisa que me chama a atenção, eu queria dividir com você no chat, queria saber a sua opinião. Ele poderia ter feito isso num dia de trabalho dele. Olha que interessante. Ele poderia... Eu fiquei sabendo que ele ia trabalhar na segunda-feira. Mas a pergunta é, por que então ele não esperou segunda-feira, que era o dia de serviço, para tirar limpo o que ele queria tirar? Mas a única resposta que a gente pode enfrentar é que o nervosismo, a voz na cabeça era tão grande que ele não conseguiu esperar segunda-feira e ele foi no próprio sábado. Aí ele mata os 3 funcionários, ele é detido, levado ao segundo DP, e quando chega no segundo DP, essa informação eu obtive lá. A informação disse o seguinte: Lordello, ele chegou na delegacia tranquilo, calmo, como se tivesse resolvido um problema na fábrica. Ele não mostrava arrependimento, ele não mostrava choro, ele se mostrava numa tranquilidade, pois ele estava decidido a fazer o que fez e acabou matando 3 pessoas. Aí, o delegado, antes de conversar com ele, pediu para o investigador colocar numa cela que em delegacia nós chamamos de corró. Ele foi colocado no corró e o delegado começa a fazer o boletim de ocorrência, começa a redigir o auto de prisão em flagrante e normalmente o investigado, o detido, o detetive Alan, determina a lei, ele é o último a ser ouvido. Certo. Então ele ficou na cela solitariamente, aguardando a vez dele ser retirado da cela, levado à sala do delegado de plantão do 2º DP de São Bernardo, para ele ser interrogado, aonde ele ia poder dizer o que ele quisesse ou não, ele poderia se manter em silêncio, ele ia receber a nota de culpa, ele ia receber a voz de prisão em flagrante e ia continuar preso. Mas, quando o delegado chama o seu investigador e diz: me traga o investigado agora para ser ouvido. Quando o investigador chega, nós temos umas imagens aí da delegacia, e aí o que acontece? Quando o policial chega na grade, sabe o que acontece? Ele verifica que o Cláudio tinha tirado a própria vida. Ele estava sozinho ali. Sozinho. Só que hoje, no meu Instagram, eu recebi hoje muitas... Meu Instagram, só para você me acompanhar também, é o Jorge Lordello Real. Eu recebi no meu Instagram o seguinte: muita gente dizendo: Lordello, como é que ele conseguiu tirar a própria vida se ele não tinha uma corda lá dentro? E nós fomos atrás dessa informação. A informação que eu obtive é a seguinte: ele tirou a calça jeans que ele vestia e ele acabou fazendo da calça jeans, tá? Ele acabou fazendo da calça jeans uma corda, ok? E ele teria conseguido praticar tirar a própria vida dentro da cela. Eu queria trazer uma informação importante para vocês. Gente, cela em delegacia,
O Corró, primeiro, não tem iluminação. A única iluminação é a iluminação de uma pequena janelinha que existe. E 2, você tem o quê? O gradil dessa janelinha. O único local onde a pessoa pode amarrar, em tese, uma perna da calça seria lá. Mas essa informação que nos chegou, detetive Ali, inicialmente, só que tem gente que eu sei que está dizendo que mataram ele dentro da cela. Eu não sei qual que é a opinião do chat que está aqui com a gente agora, mas eu sei que no vídeo que a gente postou foi massivo os comentários do tipo, será que ele realmente tirou a própria vida ou findaram a vida dele, o que pode ter acontecido? Não sei se grande parte do público que também sofreu algum tipo de bullying se identificou, e aí já vai para esse lado ali para teorizar, mas é inegável muita gente querendo classificar a morte como suspeita, Lordello. Qual que é a sua visão? Não, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte. Eu fico me imaginando, se tivesse no plantão. Quando eu trabalhei em delegacia, detetive Alan, eu por 2 vezes fui chamado pelo carcereiro. Uhum. 2 vezes eu fui chamado por quê? Porque preso teria praticado, tirado a própria vida. Tá? Nesses 2 casos, eu chamei os peritos. O perito vai tirar foto, vai analisar o que aconteceu. Um caso era caso de tirar a própria vida. E o outro caso eram presos que mataram este preso e simularam um suicídio. Certo. Só que no caso do Cláudio, lá no 2º DP, ele estava sozinho na cela. Então você não teria como ter eventualmente. Então, essas pessoas que estão dizendo que alguém matou, só quem poderia ter matado era o policial da delegacia. Sinceramente, se vocês perguntarem a minha opinião, eu não acredito. Por quê? Porque o policial, para matar alguém e tentar simular um suicídio, é querer perder o cargo. É ser muito burro. Tem que entender também o porquê, né? Por que o policial faria isso. Né? Agora, uma coisa certa. O delegado é obrigado a chamar os peritos e o perito vai analisar a cena do crime. E a cena do crime de quem tira a própria vida, ela denuncia quando ocorre o suicídio. Se não é suicídio, você pode ter certeza que o perito vai dizer, não, isso aqui não é caso de uma pessoa que tirou a própria vida. Mas tudo bem. Mas o tio do Cláudio deu uma entrevista e ele ficou surpreso com tudo que aconteceu. E você vai ver agora o que diz o tio do Cláudio, que telefonaram para a casa dele e disse, olha, seu sobrinho matou 3 pessoas e agora ele também está morto. Vamos ver o que o tio do Cláudio disse. Estamos sem chão, sem entender ainda. Os imprevistos da vida que só Deus na nossa vida mesmo. Só Deus. Tem que pedir a Deus para dar um conforto para a gente. Claramente também pego de surpresa, né? Não, mas não tenha dúvida. Eu acredito que o Brasil inteiro está surpreso porque é tudo trabalhador. Nós não estamos falando aqui que é um homicida perigoso, era um cara que não tinha passagem pela polícia. Isso é importante. Agora, ressaltar. olha como é complicado, pessoal. Nós sabemos que o Cláudio, ele pratica as canivetadas, mata 3 pessoas, depois foi encontrado morto na cela. Só que uma das pessoas que morreu, um amigo dele estava sem coragem de contar para a esposa. Não sabia como contar um fato tão drástico de um homem que foi trabalhar e acabou sendo morto na própria Bombril. Vamos ver o que a cunhada da vítima Douglas falou. O que o cunhado, um homem, falou sobre a decisão de como ele iria avisar a esposa do Douglas. Não sei como eu vou falar para ela, porque vai ser impactante. Ele muito. tem filhos? Tem um filho De 8 anos. de 8 anos. É difícil, né? Como que você chega e fala, então, seu marido, né, tem filho, fez isso. Impensável, porque tudo realmente demonstra... Pode ter sido um surto, né, Lordello? Ou pode ter sido algo que já vinha martelando há um certo tempo e decidiu tomar a iniciativa ali. Eu também estaria na mesma posição dele. Eu não sei como eu passaria a notícia. Olha, as provas que nós levantamos, ficou muito nítido que realmente havia algum tipo de bullying e o bullying seria em relação ao cheiro dele. Por algum motivo, as pessoas implicavam com o cheiro que ele tinha, tá? E isso, de uma maneira ou de outra, foi martelando na cabeça desse homem. O problema vai crescendo, quando ele toma uma atitude inesperada. Mas vamos lá. Isso tudo que eu acabei de contar, pessoal, aconteceu no sábado.
que é o triplo homicídio, e depois o Cláudio, de 31 anos, morto dentro da cela. Isso foi no sábado. Passa no domingo. Entra a segunda-feira, que foi ontem. E aí, ontem, acontece um caso muito parecido numa grande rede de supermercados chamado Açaí. Quem mora em São Paulo, Grande São Paulo, sabe que essa rede é muito grande. Eu não sei se o grupo de supermercados Açaí está fora de São Paulo, está no Nordeste, está no Sul do país. Mas eu posso garantir que em São Paulo e Grande São Paulo, o grupo Açaí de supermercados é um excepcional supermercado que parece que tem preços mais baratos. E em Jundiaí, o que aconteceu? Na manhã de segunda-feira, 3 de agosto de 2026, a polícia vem a saber o quê? Que o funcionário do açougue do Açaí, ele teria pego uma faca muito afiada e partiu, detetive Alan, para cima de 3 conhecidos e amigos de trabalho lá do Açaí, mas principalmente do açougue, que é o setor que ele trabalhava. É loucura, Lordelo. Tanto a proximidade dos fatos, quanto o fato de serem 3 pessoas atacadas e praticamente o mesmo objeto ali escolhido, é estranho, né? Eu sei que geralmente a gente fala aqui, por exemplo, houve um acidente de um empresário dirigindo em alta velocidade com Porsche, e aí a gente começa a ver as notícias só falando de Porsche, porque o pessoal pega a similaridade ali dos casos e a gente comenta sobre, mas nesse caso vai além disso, né? São muitos elementos parecidos. E também alegava bullying nesse caso? Não, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte do bullying, Tá. Mas eu quero mostrar a fotografia que a gente conseguiu inicialmente dele de costa, porque ele foi detido não pelo policial militar na hora. Certo. Porque logo em seguida que ele praticou o esfaqueamento em 3 amigos, o que acontece? A pessoa, detetive, ela gasta muita energia. Eu volto a repetir, é o cara que vai lutar boxe, você sai batendo, no segundo round você não consegue mais levantar o braço. E aconteceu a mesma coisa com esse homem de 48 anos, ele ficou sem força e foi aí que funcionários do Açaí agarraram ele, seguraram ele, ligaram para a polícia militar, ele foi algemado pelas costas e levado para a delegacia. Mas a pergunta que eu queria levantar é o que você comentou. Será que ele se inspirou no caso da Bombril em São Bernardo do Campo? Essa é a pergunta que eu queria saber do chat. Por quê? Vamos supor que o caso é idêntico de bullying. Ele estava lá em Jundiaí, sofrendo bullying, muito chateado com isso, muito triste com isso, e ele, já totalmente adoecido emocionalmente, ele vê nos jornais, vê na televisão, vê na internet o caso de São Bernardo. Será que ele pode ter se inspirado em relação a isso? A gente é possível, a gente não pode negar que realmente a notícia pegou muita gente de surpresa. Às vezes passa por uma situação parecida ali e decide tomar uma iniciativa, não sabemos dizer ainda, mas eu queria falar 2 coisas aqui, Lordelo. A gente perguntou para o chat, né, deles achavam que o bullying ali poderia ter sido o suficiente ali, né, ou pode realmente deixar a pessoa naquele sentido. Muita gente aqui no chat relatando que sofreu bullying, só quem sofre bullying sabe, que na escola sofria bullying, até na rua fazia isso. Então tem muita gente realmente se identificando ali com o caso, né? É importante ressaltar. E responde aqui pra gente, chat, que o Lordelo acaba de perguntar. Vocês acham que pode ter conexão ali? Talvez o autor do segundo crime se inspirou no do primeiro? E aproveitando que eu tô falando aqui com vocês, a gente tem mais de 500 pessoas aqui com a gente. Gente, chegou agora, deixa o like, ajuda bastante, deixa o seu comentário. Vamos bombar essa live aqui, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, né? É verdade. Eu quero mostrar agora pra vocês uma cena impactante, que foi o seguinte. Imagina que o açougueiro de 48 anos começou a esfaquear os seus colegas de açougue. Começou uma gritaria e o que aconteceu? Tudo isso foi registrado pelas câmeras do Açaí e nós conseguimos a imagem de uma câmera com áudio que você vai ver agora. Coloca no ar, por favor. Senhores clientes, pedimos por gentileza que todos procurem a saída mais próxima. Pedimos por gentileza. Senhores clientes, pedimos por gentileza que todos
procurem a saída mais próxima. Pedimos por gentileza. Bom, realmente foi uma situação de pânico. Só para vocês terem uma noção, todo o supermercado foi evacuado, tanto o cliente como também os colaboradores, porque nessas horas nunca se sabe ao certo o que está acontecendo. É um verdadeiro terror, né? Você precisa evacuar, a polícia militar foi a chamada. Bom, mas nós aqui Na Cena do Crime, você que está acostumado com o nosso canal, você sabe que nós temos como primazia no canal aprofundar o tema, colocar você na cena do crime. E eu queria trazer para vocês o que nós descobrimos. É muito curioso, é muito interessante para colocar você na cena do crime. Nesse dia, que foi ontem, segunda-feira, o açougueiro, ele estava com uma faca muito grande e amolando a faca, detetive Alan. E quando ele amolava essa faca, ele chegou a falar 2 ou 3 vezes a seguinte frase: mais tarde pode acontecer uma tragédia aqui. Ele verbalizou uma ameaça. Verbalizou. Quando ele verbaliza isso, e ele, imagina ele com a faca na mão, passando a faca naquela lima, dizendo, olha, mais tarde pode acontecer uma tragédia aqui. E aí eu entendo que ele ficou sabendo da tragédia do Bombril, que foi uma tragédia. Pode ser, que todo mundo trouxe como uma tragédia. Parece que alguns portais aí no Instagram até estão noticiando coisas parecidas, que ele até talvez tenha confirmado que teve inspiração. A gente ainda não tem uma confirmação oficial, mas faz sentido, né, Lordelo? A gente tem que combinar que faz sentido. E o mais curioso é que esse funcionário do açougue, quando percebeu o rapaz amolando a faca e falando que mais tarde aconteceria uma tragédia, ele procurou quem? Um superior. Ele procura um superior do supermercado Açaí. Tem que reportar, E esse né? superior, que é um cara, falou, preciso verificar o que está acontecendo, eu não posso ficar de não acreditar. E teria chamado ele para conversar. Sabe aquela coisa? Dá um pito, fala, pô, o que é isso, pô? O que você tá falando bobagem no ambiente de trabalho? Nós estamos aqui para atender os nossos clientes do Açaí. E houve uma conversa depois que ele estava amolando a faca. Eu quero te mostrar agora mais umas imagens do processo de evacuação lá do supermercado Açaí de Jundiaí. Vamos ver essas imagens, por favor. Fala pessoal, ó, tô aqui no Açaí aqui, Ferroviários com Frederico Zanan. Segundo informação, um funcionário esfaqueou o outro. Segundo informação, Frederico Zanan. Estamos agora todo mundo evacuando o supermercado, ó. Tá chegando Acabou de chegar os polícia. Acabaram de chegar. Olha lá, a polícia chegou agora pra ocorrência. O supermercado foi evacuado, pessoal. Pediram para todo mundo sair fora. Olha isso, que loucura. É que em São Bernardo do Campo foram 3 mortos. E esse funcionário, o açougueiro do Açaí, atacou 3 pessoas. Mas, felizmente, essas 3 pessoas, esses 3 colaboradores, não morreram. E eu vou mostrar para você agora eles sendo levados para a viatura do SAMU, para eles serem atendidos, porque houve cortes profundos. É claro que eles precisariam de um atendimento imediato. Vamos ver como é que foi esses 3 funcionários do Açaí que foram levados para o carro do SAMU e vocês vão verificar que eles sofreram, já passaram por um atendimento dentro da viatura do SAMU e em seguida eles foram levados para a Santa Casa lá de Jundiaí e depois foram para a delegacia de polícia. Por quê? Porque o funcionário foi autuado por tripla tentativa de homicídio doloso. Mas o homem foi preso, foi levado à delegacia, aonde o caso está sendo investigado. A gente tem algumas imagens para mostrar para você de todo esse processo que agora ele vai ter que responder. Olha lá, só temos essa imagem do rosto dele.
eu vou pedir vamos esperar acabar essa imagem para a gente voltar de novo. A gente verifica. Dá para você perceber que ele está tranquilo, o detetive? Ele realmente parece tranquilo. Você entendeu? Olha, né? ele está com a roupa do açougue ainda. Tá? Ele está com a roupa... Ó, esse é o rosto dele, ó. Esse foi o homem que sofreria bullying também, que não aguentou mais essa pressão e resolveu afiar uma faca e matar, ou tentar matar, os 3 colegas de serviço. Então, em depoimento, o agressor... Aí eu vou trazer informação. Esse homem alegou para o delegado que sofria bullying. E ele disse mais para o delegado. Eu não aguentava mais o bullying e eu já estava 1 mês planejando esfaquear os meus desafetos. Por isso que talvez, com o fato que aconteceu na Bombril, lá na rodovia Anchieta, em São Bernardo, tenha funcionado como um gatilho e, eventualmente, ele falou, eu vou tomar providência naquilo que eu quero. E na segunda-feira, que era o dia que ele ia trabalhar, ele acabou fazendo. Temos superchat, detetive Alan? Temos sim. O Sam Scofield mandou aqui pra gente, mandou um generoso superchat aí pra gente. Ele diz o seguinte, eu como TST sempre oriento respeito no ambiente de trabalho e isso é importante, né, Lourdela? É bom sempre orientar o pessoal ali. Olha, eu queria agradecer o nosso amigo Sam Scofield. E é verdade, né? E eu quero dizer uma coisa interessante, viu, pessoal? Esse caso que nós mostramos do açaí é o caso do bullying. E as 2 empresas nós consultamos, tanto a Açaí como também a Bombril, tem o departamento de controle de ética. Todo funcionário que se sentir molestado, abusado, sofrer bullying, assédio sexual ou assédio moral, existe um canal de comunicação para que essas grandes empresas possam minimizar o problema e fazer cessar o problema. Mas a gente sabe que muitas vezes o funcionário que está sofrendo bullying ou assédio moral ou sexual, muitas vezes ele não tem nem força ou ele não tem conhecimento e acaba não fazendo esse tipo de registro. E a gente sabe, nós estamos mostrando para você, que praticamente em menos de 3 dias, 2 situações muito parecidas em grandes empresas no estado de São Paulo. É verdade. E ficar atento também, né, com mais desenvolvimento, principalmente nesse caso do açaí, porque do outro a gente tem um contexto ali que não tem antecedentes criminais, que realmente tem as testemunhas ali que ocorria algum tipo de bullying, mas a gente tem que ficar esperto. Não estou falando que é ou não é o caso do cara do açaí aí, mas às vezes pode até tentar usar como um pretexto, né, Lourdela? Então a gente tem que ficar atento a isso. Não, mas vamos partir do princípio, que a informação que a gente obteve, que quando ele foi interrogado pelo delegado de Jundiaí, ele disse que sofria bullying. Então, a princípio ele disse que sofria, agora vai caber ao delegado ouvir esses funcionários, principalmente que foram feridos, e saber como é que era o relacionamento no ambiente de trabalho. Bom, é por isso que nós trouxemos como um dos nossos patrocinadores, olha aqui, ó, a famosa empresa CoSecurity. Todo mundo de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba conhece a CoSecurity, que implantou esses totens de segurança. É um totem azul, ele tem uma iluminação azul que chama muito a atenção, e esse totem tem 3 câmeras, e essas câmeras são ligadas a todo o software das polícias civil e militar, que detectam, sabe o quê? Se tem gente procurada através de imagem e também placa de veículo. Você que é de São Paulo, você que é de Curitiba, você que é do Rio de Janeiro, deixa eu te dar uma dica de segurança, que é uma coisa que eu faço na imprensa, na televisão e no YouTube há mais de 30 anos, e nós fizemos aqui na produtora do Na Cena do Crime. Você que mora numa casa, você que mora num condomínio, você que tem uma pequena loja ou uma grande loja, coloque um totem da CoSecurity ligado ao Smart Sampa, ao Smart OZ, em todas essas cidades que nós falamos, tanto São Paulo, Curitiba ou Rio de Janeiro, a CoSecurity já está com um trabalho muito forte, só que em São Paulo são 12 mil câmeras colaborativas e você não faz ideia o número de crimes que a CoSecurity tem ajudado a Polícia Civil a esclarecer.
Nós trouxemos recentemente, numa das lives, um crime que aconteceu na Rua Caraibas, em Perdizes, onde os totens da Co-Security flagraram na rua um morador esfaqueando o porteiro do prédio, e isso serviu como base ao esclarecimento de um crime e à prisão desse morador. Portanto, a importância da Co-Security para a proteção ali da calçada. Passou alguém, filmou a cara, o cara está procurado, vai soar um alarme para a polícia. Passou um carro, tentou embicar na sua porta e essa placa, esse carro é roubado ou furtado, também é um alerta para a polícia, não é, detetive Alan? É verdade, gente. Então, assim, a gente torce para que você nunca esteja numa situação dessa, mas se acontecer é sempre bom ter as garantias ali, né? Então, se você está vendo por uma tela que não seja seu celular, escaneie esse QR Code. Caso contrário, a gente deixou aqui o link do WhatsApp que cai direto para a Co-Security, vem direto com o link aqui na cena do crime. Você conversa com alguém, vê lá, sempre tem coisa bacana para eles lidarem com você. E é isso, né, Lordelo? A gente só sabe que é necessário até que aconteça alguma coisa, então prevenção é sempre o melhor, né? Olha, o preço realmente é um preço muito convidativo para você ter o totem da Co-Security. Vale realmente a pena, entre em contato, só para você saber como é que funciona. E você vai estar junto dessa rede colaborativa de milhares e milhares de câmeras, inibindo o crime em muitos casos. E quando eventualmente o criminoso comete um crime, é claro que essas câmeras vão ajudar no esclarecimento.